Então, o que dizemos à OTAN? Os dois blocos militares que se formaram por outras razões na história. Pacto de Varsóvia, que agora a OTAN quer. E o pacto da OTAN, muitos dos seus países, nós somos meio membros, nunca nem nos receberam. Aqui, implorando para entrar, então nos chamam de parceiro não sei o que estratégico. O que fazemos na OTAN? Se os principais chefes da OTAN estão com o genocídio, o que fazemos lá? Não é hora de reconfigurar militarmente o mundo. Não existe um exército latino-americano. Não pode haver um exército da salvação da humanidade que faça valer as suas ideias, porque aprendemos no M19 que isso é político-militar e que, de fato, não é o caminho para a verdadeira salvação da humanidade. Hegel dizia, primeiro vêm as ideias, depois os canhões. Caso contrário, as ideias são comida para ratos. Não escrevemos livros para qualquer um ler. Nós as escrevemos sim, e elas são lindas, mas é para torná-las reais. Quem cria, cria. Eles dizem. Nós transformamos a realidade em fantasia. Aqui está um Aureliano governando a Colômbia. E aqui colocamos as borboletas amarelas voando. E aqui estamos no coração da biodiversidade do planeta. E aqui temos uma história mais antiga que a Europa e que os Estados Unidos. Estamos construindo realidade. Aqui deixamos a solidão e agora conversamos com o mundo. Aqui, aqueles que cortavam a cabeça dos reis agora nos abraçam e nos beijam. Existe outra realidade em andamento que criamos em nossos sonhos. O Caribe criou sonhos que se tornaram realidade. O Caribe convida a sonhar, mas também a tornar o sonho realidade. E o que estamos fazendo na OTAN? Não chegou a hora de outra aliança militar? Porque como podemos estar com exércitos que jogam bombas em crianças? Esses exércitos não são exércitos de liberdade, são exércitos da escuridão. Nós devemos ter exércitos da luz e unir nossos exércitos e pensar bem nas coisas. Aqui não podem mais chegar armas israelenses e estão chegando. E o ministro da Defesa deste governo deve responder por isso. E aqui nesta casa, a chancelaria e outros ministérios, inclusive funcionários que se diziam comunistas, ajudaram a armar a armadilha para o presidente com uma figura de duas palavras, que agora não me lembro quais são, que tornou inócua a proibição de exportar o carvão. E a Green Corps e a Drummond estão levando 60% do carvão que Israel precisa. Porque somos o quinto maior exportador mundial de carvão e o país da vida está ajudando a matar a humanidade. Eu não quero exportar carvão nem explorar gás, já decidi isso. E as últimas reservas de petróleo vão acabar porque isso mata a Colômbia e mata a humanidade. E justamente então proibimos exportar carvão e nos passam a perna desde o próprio governo. E a chanceler recebeu a ordem de mudar o decreto imediatamente. Proibido, nos processam diante de juízes que não entendem minhas palavras nem a nova realidade do mundo e derrubam os decretos do presidente. Estou diante de um lado férreo. O equatoriano sabe o que é isso. E muitos. A pessoa mais perseguida da Colômbia é o presidente da República da Colômbia. Às vezes eu digo que eu mesmo sou um escravo. Fui para Manta escrever meu livro ali, diante de uma buganvília rosa, ao lado de um mar lindo, e disseram que eu estava com o maior delinquente dos equatorianos e quase acabaram comigo, na imprensa que mente porque pertence ao grande capitão. Devemos sair da OTAN. Não há outro caminho. E a relação com a Europa já não pode continuar com povos que ajudam. Povos não, porque os povos europeus não ajudam. Com governos europeus que traem seu próprio povo e estão ajudando a lançar bombas. E o carvão colombiano não se transforma em bombas em Israel para matar crianças. Se não aumentem as tarifas, o que for, outros povos nos ajudarão e comprarão nossos produtos. A Colômbia compra azeite de oliva palestino, não de Israel?
Os palestinos produzem, os israelenses colocam a marca. Não. A Colômbia compra da Palestina e não vende para Israel. Até, não, porque odeia Israel. Eu sou da tese dos dois estados. Sou dessa tese. Acredito que o mundo já permite que judeus, há milhares de anos, e pessoas descendentes dos árabes, porque também tem uma descendência, que foi escrita na Bíblia. Então nos chamam de antissemitas, um termo religioso. E quando eu vou ler onde estava Zen, vejo que é descendente tanto de pessoas que chamavam de povos árabes, quanto de pessoas que chamavam de povos judeus. E eram o mesmo povo. Judeus e árabes na Palestina são o mesmo povo e têm a mesma origem. Não precisam se matar entre si, porque só encontrarão a solidão que Jesus encontrou quando os romanos, que nem eram dali, o mataram. Bem, da OTAN nós temos que sair. Temos que formar um exército da luz com todos os povos do mundo que quiserem. E temos que dizer à Europa que, se quiser estar com a América Latina ou com a África, deve parar de ajudar os nazistas. E temos que dizer ao povo norte-americano de todas as cores, porque agora já é de todas as cores, que parem de ajudar os nazistas. Houve uma coalizão de um exército da luz e alguns eram vermelhos e levantavam a bandeira vermelha e chegaram a Berlim antes de todos. E ali morreu Hitler, suicidado. E outros usavam a bandeira das estrelas e das barras vermelhas e também quase chegaram a Berlim. E outros eram os povos da Europa lutando nas montanhas no frio contra Hitler. E outros eram os chineses e era igual, lutando contra Hitler e seus aliados e libertando seu país. E outros povos fizeram o mesmo. Fizemos uma grande coalizão mundial da humanidade. E Hitler morreu. Suas ideias continuam nos exércitos da escuridão. E por que nós não estamos formando o exército da luz? Porque no final, se não nos escutam, se nosso chamado ao diálogo não detém as bombas, se o Guernica continua em toda parte. E eu sei o quanto me custam essas palavras, porque já fui ameaçado por um magistrado, um ex-magistrado conservador do Cauca e um ex-senador do Cauca. O Cauca foi terra de escravidão, mas agora é terra de liberdade. Que eles iriam me extrair e nos pediriam para pedir ao Mossad que extraísse o presidente da Colômbia à força. Bem, nem tente. Uma mulher salvou Bolívar. De repente, um me aparece esperançosamente. Mas não podemos ficar em silêncio. Um exército para salvar o mundo, para que as ideias não sejam comidas por ratos. E esse exército começa no Caribe ou em algum outro lugar do mundo. Temos que nos unir para sermos respeitados? Espero que nunca usemos isso. Nós baixamos nossas armas. O Fatah depôs suas armas. Nelson Mandela depôs suas armas. Muitos de nós que estávamos no deserto da Líbia depusemos nossas armas. Não os usamos mais. Nós usamos a palavra. Exemplos magníficos de paz, esperançosamente. Mas eles têm que nos respeitar. Nossa voz não é de palhaços. Nossa voz é respeitada. E aqueles que bombardeiam e fabricam bombas devem nos respeitar. E isso é político-militar. E chegou a nossa vez. E se for apenas político, espero que não usemos os militares. Mas era a nossa vez. Então o nosso grupo em Haia também precisa ir mais longe. Além. Porque, caso contrário, o genocídio no mundo não vai parar e a barbárie vai continuar. E o que eu quero é uma humanidade de seres livres em todas as partes do planeta. E acredito que todos nós queremos isso. Então chegou a nossa vez. E termino estas palavras gritando: viva a Palestina livre,